E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre clínica esportiva, perspectiva de carreiras, como é que é começar uma clínica esportiva, como é que é sair da faculdade, o que a gente faz depois disso. Conheço alguns aqui, acho que alguns já me conhecem também. Tem muita gente nova, que semestre mais ou menos sessão. Tem gente do primeiro. O pessoal do primeiro já sabe mais ou menos o que é da vida, tá meio perdido. Tá? O que vocês estão imaginando? Área esportiva? Vamos lá então. Vai apresentando um pouquinho, me formei na PUC em 2022/2, ou seja, faz 3 anos, 2 anos. Sou pós-graduada em fisioterapia do esporte, pós-graduando em fisioterapia manipulativa ortopédica aqui na PUC. Sou pós-graduada de judô e ex-atleta da seleção brasileira de barra. E além disso, sou fisioterapeuta da equipe de base da Sojipo, de judô. E hoje eu tenho uma filha, né, na minha clínica, tem 2 anos já. Ou seja, eu me formei faz 2 anos e 3 meses e faz 2 anos que eu tenho uma clínica. Só para situar vocês. Mas qual é a ordem certa das coisas? O que vocês fazem? Vocês se formam, trabalham para alguém, fazem pós-graduação, fazem curso, fazem especialização, mestrado, residência, depois empreendem, ou vocês empreendem, trabalham em outro lugar. Qual é o caminho certo? O que vocês acham, hein? Me ajudem, a gente precisa conversar, senão não vai rolar. É um bom caminho. Tá ajudando a descobrir? Mas o que tu acha que é? Exatamente. Para alguns vai funcionar esse modelo mais padrão, que é o que todo mundo acaba fazendo. Se forma, trabalha em algum lugar, adquire experiência, até porque eles não têm a possibilidade de fazer muitos estágios durante a faculdade, são mais os curriculares mesmo. Essa é sempre uma burocracia gigantesca. Então a gente precisa sair da faculdade e buscar essa experiência fora, né? Então acaba postergando um pouco, até porque tem a questão financeira, abrir uma clínica, a gente acaba pensando, meu Deus, como é que eu vou ter aquele monte de equipamentos que tem criança R, como é que eu vou fazer isso, da onde que vem esse dinheiro? E não tem resposta certa, então é muito complexo isso tudo. Mas pra mim tudo começou muito antes, então é isso que eu quero trazer um pouquinho pra vocês da minha transição de carreira também. Eu comecei o judô com 4 anos, tem essa foto. Aqui já foi a minha primeira competição com 5 anos, na verdade. E dentro desse caminho eu fiquei 15 anos competindo, fui campeã brasileira, campeã europeu, na Turquia em 2017, bronze no Gimnasite, que é um mundial estudantil, vice-campeã mundial por equipes, vice-campeã pan-americana, fui atleta da seleção brasileira de base e fui promovida à faixa preta por méritos competitivos. Então, tive uma caminhada antes de chegar como fisioterapeuta. Em 2018 eu entrei na faculdade de Educação Física, ainda sendo atleta. Quando eu mudei para fisioterapia, não me identifiquei com a Educação Física. Mudei para Físio e aí comecei a ressignificar algumas coisas e acabei parando no esporte. Mas ainda assim me ajudou e muito a crescer como fisioterapeuta. Porque ainda como atleta, eu construí uma imagem lá dentro do esporte. Então, a minha marca foi construída em cima disso, vocês podem ver. Tem um bonequinho que remete movimento, todas essas coisas, que confesso que não foram pensadas no primeiro momento, mas que hoje quem trabalha comigo no marketing, que é a Marina, minha namorada, ela consegue juntar essas coisas todas e entender da onde surgiu tudo isso. E, obviamente, network, com profissionais de referência na fisioterapia. Daniel Carrasco, como o Florian falou antes, foi um dos meus mentores na fisioterapia. Eu, como era atleta dele, iniciei um estágio com ele já direto dentro do clube como atleta, acompanhava ele, estava sempre na volta. Então eu tive esse contato muito cedo dentro da fisioterapia por ser atleta. E isso me abriu muitas portas. Mas o que eu costumo dizer, as portas se abrem, elas não se mantêm abertas. Não adianta ter todas as portas do mundo abertas e não saber o que fazer com elas. E um dos principais pontos foi que os atletas, que eram meus colegas de treino, confiavam na Nicole colega e passaram a confiar na Nicole fisioterapeuta, a partir do momento que eu me formei. Isso foi uma viradinha de chave muito importante de mim com eles e deles comigo. Consegui diferenciar, bom, a Nick não é mais nossa colega, agora é a nossa profissional, nossa fisioterapeuta. Como é que vai mudar isso? Como é que vai funcionar esse sistema?
Com essa trajetória, obviamente, parece fácil, né? Pô, 15 anos lutando, saí do judô, segui lá dentro da Sojipa acompanhando o pessoal, conheci o esporte, tinha influência na área dentro do meu nome. Caminho perfeito, né? Só entrar. Mas não. Obviamente não foi assim. Eu saí do judô e fui trabalhar com neuro, na iniciação científica. Trabalhava com neuroinflamação e neuroimunologia, fazia pesquisa com ratos. E aí eu percebi que não era nada disso. Mas eu percebi depois de 2 anos. Eu fiquei 2 anos lá dentro querendo mostrar neuro. Eu me esforcei e não rolou. E lá eu identifiquei que eu queria trabalhar com traumato esportivo. Eu falo traumato porque é mais geral, tá? Vocês vão ver que mesmo no momento que vocês são especialistas em fisioterapia esportiva, vocês trabalham dentro de um clube, vocês vão atender pessoas que não são atletas. Vocês vão trabalhar com pessoas normais. Depois disso, eu fiz estágio em clínicas tradicionais. Clínica de atendimento plano de saúde, clínica que vai atender idoso, vai atender tudo. E aí eu descobri que eu não queria fazer na prática. Eu não queria atender no plano de saúde. Eu não queria atender 5 ao mesmo tempo. Eu não queria fazer diversas coisas que eu tinha que fazer no meu dia a dia, porque não fazia sentido. Não tinha porquê tudo que eu estudei ir para o espaço para fazer uma coisa que não fazia sentido. Depois disso, parei com tudo e fui fazer comercial no futebol. Eu ligava para as pessoas o dia inteiro e vendia futebol. Passava o dia inteiro ligando. Ah, Felipe, tudo bem? Sua amiga Luísa me indicou, você tem contato para eu conversar contigo. Sabia que ela estava no futebol, né? Ah, ela tá gostando muito. E assim eu ficava ali 5 minutos no telefone e marcava uma experimental. E aí eu comecei a trabalhar com vendas. Aprendi a vender. Que dentro de um consultório, a gente é fisioterapeuta, mas a gente é vendedor. E a gente não aprende a vender na faculdade. A gente não aprende muita coisa na faculdade. Eu vou mostrar algumas. Aí depois do futebol, eu me formei. E aí eu vou trabalhar minha área. Fui trabalhar numa clínica de renome na fisioterapia esportiva. Conhecidíssima, muito grande, trabalha com atletas profissionais. E nessa clínica, eu ganhava R$12 a hora para trabalhar. Eu trabalhava das 1 às 9 da noite, de segunda a sábado. No final do mês eu ganhava um salário mínimo. Porque é a hora trabalhada. Se o paciente das 8 não aparecesse, eu não recebia. E é assim que funciona a fisioterapia. Na clínica tradicional, o fisioterapeuta formado vai ganhar em torno de R$3 a R$4 a hora. Então tu vai ter que encher tua agenda, botar 4, 5 pacientes para tu ganhar 20, 22, R$23 a hora. E aí volta lá aquela coisa do que eu percebi que eu não queria trabalhar, não queria atender 5 pessoas. Não fazia sentido, tu não tem como dar um atendimento de qualidade para 5 pessoas ao mesmo tempo. Nem para 3. Tô falando lá em cima, mas se a gente mandar 3 na mesma sala, não vai ser o mesmo atendimento se for 2 ou se for 1. Não, isso paga. Menos que 12, sim, é os dos 3, 4. Daí quando eles fazem assim, eles abrem tua agenda, vai receber R$3 a hora por paciente. Então tu tem que botar uns 4, 5 ali pra tu fazer um salário mínimo. E aí tu vai trabalhar das 7 da manhã ao meio-dia, 1 hora, vai ter que pegar 2, 3 clínicas vai trabalhar aí, o que diz o CREFIT é 30 horas semanais, né? Trabalhar umas 50 pra ganhar 4, 5 mil. Aí, vale a pena? Qualidade. Vocês pagam isso de faculdade hoje, mensalidade. E aí eu resolvi empreender. Finalmente. Mas, pra deixar claro, eu fiquei 20 e poucos dias nessa primeira empresa que eu trabalhei, tá? Essa primeira clínica. Me formei em janeiro, 7 de janeiro que eu formatura. Iniciei essa clínica, acho que pelo dia 20. E saí de lá antes do carnaval. Foi assim a passagem mais rápida que eu fiz. Então, abri minha clínica. Mas como que eu comecei? O que vocês acham? O que eu tinha quando eu comecei? Um sonho. Eu brinco que eu tinha uma maca e um sonho. Porque quando eu fiz o meu curso de quiropraxia, meus pais me deram de presente de Natal, assim, uma maca. Natal, aniversário, tudo junto. Eles, meu presente do ano é esse, não me enche o saco. E aí eu tinha uma maca. E aí, primeiro eu trabalhei numa outra clínica e que eu conversei com eles. Falei, tá, mas olha só, o que eu preciso para uma clínica? Eu quero me desenvolver, eu quero ter minha marca. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, mas eu quero desenvolver o meu nome, eu quero ter a minha empresa. Como é que se faz? Eles me olharam e falaram, olha, tem 50 mil? Não, então desiste.
50 mil antes, depois eu explico. E obviamente não tinha 50 mil, né? Eu ganhava 12 reais a hora. Calcula quantas horas eu preciso pra ganhar 50 mil. Não tem como. Aí coincidiu que eu bati o carro indo trabalhar. Eu estava indo trabalhar e bati o carro. Então eu não tinha... Quantas horas eu tinha? Quantas 12 reais eu tinha que ganhar pra pagar o conserto do meu carro? Eu não tinha nem como ir pro trabalho mais. E aí eu resolvi empreender. E aí tá aí. Eu tinha uma maca, um treino e um sonho. Tá. Era basicamente isso. Eu botava a maca dentro do carro, creminho na mochila e saía de carro. Saía de carro e aí era assim. Qualquer paciente, qualquer hora, qualquer dia da semana. Às vezes eu chegava em casa, 9 horas da noite, deitava, tomava banho, deitava, me ligava. Ah, travei as costas que não tem nenhuma, fazer uma liberação. Tô indo aí. 10 horas da noite vai entender. Saía. Voltava pra casa meia-noite. E aí foi indo. Fui fazendo esse meio de campo, assim, juntando gente assim. Ia na Sojipa, ia ali, ia lá. Ah, fulaninho machucou, a mãe da ciclana torceu o pé, tem como atender. Até hoje, sei lá, eu já atendi. Aí da cidade, eu acho, atendeu. E eu ia, qualquer hora do dia, qualquer lesão, qualquer coisa que eu sabia que eu podia ajudar aquela pessoa, eu ia. É terapia, às vezes, fazer comigo. Tô brincando. Mas é isso. Depois disso, eu encontrei uma sala, dividindo com uma empresa que era advocacia e contabilidade, e me alocou 25 metros quadrados para iniciar atendimento. 25 metros quadrados, cabe uma maca. Acho que a Luísa foi lá, né? Na primeira sala. Minha paciente fiel. Fortinha, a Luísa foi lá algumas vezes. Eu tinha esses tatames que para eu montar, poder fazer exercício, eu tinha que desmontar minha maca. Então eu fechava a maca pro lado e fazia exercício. Precisava montar a maca de novo, botava a maca no lugar e atendia. E eu passava o dia inteiro fazendo isso. E eu atendia, por exemplo, um paciente 9 da manhã e um paciente 7 da tarde. E eu passava o dia inteiro lá, arranjando o que fazer, fazendo vídeo, postando coisa. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só botava a cara no Instagram, falava, mandava pra Luísa, tá bom, ela posta, tá, postava. E assim eu fui fazendo as coisas do meu jeito. Eu não sabia o que eu estava fazendo nisso. Estava bem inteligente. E aí eu tinha uma oportunidade muito grande com o Santa Thaís. Ela, prof, eu não sei o que eu faço. O que tu acha que tem que fazer? Tu acha que eu consigo isso aqui? Ela, vai, tu precisa de um caixa de 6 meses pra te manter. Eu não tenho como ter um caixa de 6 meses. Da onde eu vou tirar 6 meses de caixa? E aí eu comecei a fazer a roda girar. Então, como é que funciona, tá? Hoje eu atendi a Luísa, domicílio. Atendi a Luísa, domicílio, uma vez também. Lá no Panema, sei lá onde é que tem lugar. Longe, bem longe. Passando tudo e rodando. Atendi Luísa em casa. A Luísa me indicou, sei lá, pra Fê, pra Vanessa. Aí eu resolvi a vida da Fê. Ela me indicou, sei lá, pra Luana e pro Lorenzo. E assim a roda começa a girar. Das indicações. Então, tu começa com um. Mas se tu faz aquele trabalho bem feito com um, ele vai te indicar. Ele vai te indicar para um amigo, vai te indicar para a família, vai te indicar... Por exemplo, hoje eu tenho um paciente que ele veio de um anúncio do Google, tá? Aí ele me indicou... Aí ele tinha feito 40 sessões numa clínica, ninguém resolveu a vida dele. Ele operou o joelho, tratou o domicílio, 30 sessões, foi para uma clínica, fez mais 50 sessões. Deram alta. Em 2 meses ele rompeu de novo. Ele foi lá pro consultório, 3 meses ele teve alta, tá treinando bem, correndo, fazendo tudo. Tá? Não é que eu sou boa, tá? Mas quando tu faz um trabalho bem feito, tu quer reabilitar aquele teu paciente, tu não quer deixar ele preso a ti, ele vai te indicar para as pessoas. Hoje eu atendo a sogra dele, atendo a mãe dele, a esposa, que é médica, me indicou para uma amiga. A roda gira. Vira uma coisa assim que não tem fim. Se tu faz aquele primeiro certo, não tem como dar errado o resto. E é isso. Aí o meu marketing pode falar que o marketing de indicação é melhor para começar por um motivo. Ele é de graça. A pessoa te paga e te indica. Pô, é melhor que isso. Faz girar, passa credibilidade, porque esse paciente, óbvio, o paciente que vem no Google, o paciente que pesquisa e tal, que vive no Instagram, ele é um paciente bom. Mas não tem nenhum paciente melhor do que aquele que já
chega acreditando no teu trabalho e vendo que tu fez antes, que deu certo. Que tu fez, exatamente. Porque ele, pô, não, eu tô com dor, mas se a Marina foi lá e melhorou, pô, a Marina tá com dor há 300 anos. Então, tem esse balanço, sabe? As pessoas colocam essa dor. Vocês colocam. Vocês não vão no profissional sem ser indicados. E se vocês pedem indicação, porque vocês estão confiando naquela pessoa. Vamos lá, água. Tem alguma pergunta, por enquanto? Fala um pouco rápido. Tá. E depois disso eu comecei a traçar metas de agendamentos. Então, inscrever os pacientes, mas esqueçam o paciente, tá? É atendimento. Eu, por exemplo, no ligamento cruzado, o paciente vai 2 vezes por semana no consultório. Então, o meu primeiro objetivo, os primeiros 3 meses, eu tinha que pagar as contas. Eu tinha alugado uma sala, tinha gasto, tinha muito gasto, pouca coisa entrando. Então, o meu primeiro objetivo era ter 5 pacientes por semana, para pagar as contas. Eu tinha que ganhar mais do que aquelas 12 horas trabalhadas, real. Não tem como. Cara, se eu tivesse 3 pacientes, eu ganhava mais aqui. Vamos ser diretos. Eu precisava fazer um caixa. Então, eu lembro que eu chegava em casa, feliz da vida. Ah, pai, atendi 15 essa semana. Falei, que legal, tem que vender 20. Ah, pai, atendi 20. Que legal, tem que vender 25. Depois de um ano, meu objetivo era ter 30 pacientes por semana, 30 agendamentos, né, atendimentos, para começar a ampliar a clínica, deixar de ser um pico mais quadrados. Não estava dando conta mais, não tinha espaço para os exercícios, não tinha como reabilitar a pessoa lá dentro, de fato. Eu trabalhava muito com terapia manual. Porque, como eu disse, eu tinha uma máquina incrível. Então, claro, ali até um ano já tinha mais algumas coisas, aí já comprei uma eletro, aí aos poucos tu vai entrando. Porque no primeiro momento da fisioterapia, tudo que entrar, não pensa que vocês vão tirar férias no primeiro ano. Eu tirei férias depois de 2 anos, a primeira férias foi esse ano. Então, os primeiros 2 anos é investimento, tudo que entra tu gasta. Tem que ter uma caixa reserva, óbvio, para se dar uma enchente. Aconteceu uma enchente. Meu primeiro ano de clínica. Eu tive que me mudar. Meu salário interno não deu. Então, não fui atingida, mas na verdade fui, né? Porque eu tinha uma infiltração na sala. Então, quando a chuva começou a descer, eu fui a primeira atingida, né? Porque eu tô por cima. Era água na canela da minha sala. Eu tive que desmontar tudo e fiquei com o meu consultório no carro por uma semana, eu acho que foi. Uma semana, daí eu precisava atender. Falei com o meu sogro, ele, não, atende na sala lá de casa. Botei a maca como se fosse a primeira vez. Voltei 2 anos. Botei a maca na sala da casa do meu sogro, a Marina fechou a porta do corredor e eu atendi ali. No meio da enchente. É meio loucura, assim. Se for começar a pensar, chega a dar um nervoso. Atualmente, sabe? Eu quero ter no máximo 50 pacientes por semana, mais pessoas parceiras dentro da minha clínica. Hoje eu já tenho um parceiro na clínica, quero expandir mais, porque eu não tenho como atender mais do que 50 agendamentos por semana. Tá? Essa semana, hoje é terça-feira, eu não fechei minha agenda ainda, eu estou com 46 pacientes na agenda. Nunca atendendo mais de 2 por horário. Então, trabalho. E por que, né, que eu não quero atender mais que isso? Porque eu preciso descansar. Eu falei esses dias pra Marina, eu falei, Mari, eu preciso marcar minhas próximas férias dela, mas a gente recém chegou. Eu falei, mas eu preciso saber que eu vou tirar férias de novo. Porque eu não consigo trabalhar sem saber que eu vou parar de novo. E não é porque eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto. Mas trabalhar pra alguém é cansativo, né? Trabalhar, ser funcionário, do lado, tal horário, tal horário. Ser dono do teu espaço e ser a pessoa que trabalha, eu acho que é um pouquinho mais cansativo. Porque tu tem que estar atendendo todos os horários. Tu é o funcionário da empresa. Tu é a pessoa que gera a empresa. Tu administra tudo. Tu tem que responder o WhatsApp dos pacientes que estão chegando. Tu tem que responder o Instagram, tu tem que limpar, se tu não tirar o lixo, ninguém tira. Bom, esses dias eu esqueci de tirar o lixo, cheguei lá e, meu Deus, cheiro de banana. Não dá, são coisas que não podem acontecer. E acontecem, óbvio. Eu erro muito ainda, eu tô aprendendo todo dia. Todo dia eu chego lá e, não fiz tal coisa, não. Tá, não, deixa eu resolver aqui agora. A sorte que eu ainda tenho uma empresa, fiz em 2000, é do lado do meu consultório, né? Às vezes, sem crédito, escorrendo.
Busco um creme. Agora eu já aprendi, não acontece mais. Mas é isso, eu preciso ter bem-estar e eu preciso tirar férias, a gente precisa descansar. Eu achava que não precisava, que estava tudo bem. E não dá. Chega uma hora que tu... Ano passado eu não aguento mais fisioterapeuta. Mas não, só precisava parar uma semana. É isso, sabe? E é isso, então depois dessa sala de 25 metros quadrados eu segui selecionando altos, daí a sala da enchente, né, da infiltração, mas ficou bonita, né? Eu não tenho culpa da infiltração. A minha parte eu fiz bem feito. Então é isso, eu peguei uma sala no térreo, então montei ela do jeitinho que eu queria, assim, eu desenhei a sala. Eu preciso de uma sala assim. E eu andava na rua, nos horários que eu não tinha paciente, eu pegava a bicicleta e andava na rua, no Deus, procurando sala no lugar. Passava assim 2, 3 tardes fazendo isso. E aí eu achei essa sala uma pena, né, que deu esse problema de infiltração. Mas foi muito legal, assim, eu montei, fiz uma inauguração, meus amigos foram lá, foi super legal, super divertido. A minha fachada, eu sempre quis ter uma fachada, falava, não, o cara tem uma placa bem grande, bem bonita. Ficou do jeito que eu queria. Mas claro que não ia ser mil maravilhas, nada foi. Até hoje não é. Então eu tive esse problema com infiltração. Eu comecei a entender como é que funcionava ser uma mulher sozinha numa empresa. Então eu tinha uma sala técnica. Era muito complicado, as pessoas estavam entrar todo tempo. Eu ficava com medo, eu tinha que estar trancada na sala. E aí perdi a ideia da sala técnica, né? Pô, a sala técnica é visibilidade, que as pessoas entrem pra conhecer. Mas eu não me sentia segura em abrir a porta pra todo mundo. Eu sou uma mulher, sozinha, dentro de uma sala. Então era muito complicado isso pra mim. E eu não queria no primeiro momento, mas eu quis tanto essa fachada, fiz tudo do jeito que eu queria, não quero sair. Fui bem resistente nesse sentido, sabe? Até que veio enchente, precisei me mudar, não tinha opção, não tinha o que fazer. Tinha 2 opções, eu ficar com a água entrando por cima ou a água entrando na frente. A água estava chegando na esquina já da sala, falei, não, vou desmontar tudo e depois eu vejo o que eu vou fazer. E aí, hoje é meu consultório. Tinha música. Pagamos pela edição, mas tem música. Pagamos pela edição, mas tem que ter música. Legal, agora ficou profissional. Muito parecia TikTok, pô. A música dá um charme. Mas então é isso, hoje eu tenho uma sala bem maior do que eu tinha inicialmente. Pô, 25 metros quadrados, tem a minha recepção. Ela já tá diferente agora. Esse vídeo foi em outubro, já botei mais equipamento lá dentro, botei uma cadeira extensora, um rack de agachamento, uma recepção, botei uma mesa. Tá totalmente diferente. E a minha ideia é isso. Hoje recebi uma paciente, a primeira vez que ela tinha vindo foi no outro consultório. Falou, nossa, que legal que tem isso aqui. Eu falei, tá pequeno. Precisa de outra sala. Não, tu é louco, velho. Tá pequeno, preciso de uma coisa maior. Se tu achar, me avisa. E é isso, sabe? Eu não consigo parar, assim. Eu vejo que, pô, tá, agora tô acomodada. Não consigo ficar acomodada. Preciso aumentar. Porque eu acho que é isso, né? A gente não pode se acomodar com as coisas. A gente pode crescer. Então, agora, a parte triste. O que não te mostra antes de começar a empreender? Eu abri minha sala e eles disseram, tá, mas tu pode emitir nota fiscal? O que é nota fiscal? Você deve na nota. Que isso, cara? Montar uma clínica que ninguém gosta. Mas também eles ensinam a montar uma clínica em 40 minutos, né? Com manual. Então, cara, eu não sabia o que fazer. Eu entrei lá, eu não sabia que eu tinha que pagar o preço, eu não sabia o que era, eu não sabia que eu tinha que pagar. Da pessoa jurídica, mas que pessoa jurídica? Você não tem pessoa jurídica? Eu falava, é consultório ou clínica? Eu fiquei 2 meses pra montar meu clínico lá, porque eu não sabia o que fazer. Eu clicava no botão e me abria a clínica. Daí eu, tá, mas isso aqui é um consultório. Mas por que estão mandando abrir uma clínica? Se a clínica é mais cara que o consultório? Não fazia sentido na minha cabeça. Tá, mas se tu emite nota aqui é mais barato que tu emite nota ali? Porque aqui é recibo pessoa física paga tanto, pessoa jurídica. Que é isso? Não, sabe? E tu tem dinheiro pra pagar um computador? Calma, não. Tem dinheiro pra pagar isso aqui.
Nem aluguel tem dinheiro para pagar, claro. Então é muito difícil. É muito difícil. Então, hoje tá. Valores de CREFITO desse ano: R$550 para pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Se acostuma já, você tem que pagar no final do ano alguns. Aí você vai ter Primeiro, desconto. depois de formado, sem desconto. Esse é o valor. Tem desconto, mas aí tu paga a emissão da cadeira. Vamos pra cá. Tá. Esse ano eles fizeram uma coisa bem legal, que eles fizeram a isenção da pessoa jurídica para quem é pessoa física, para quem é empresário individual. Então, é isenção. Daí abriu o CNPJ, tu vai ter que achar um contador para abrir o CNPJ. Ele não vai cuidar do CNPJ, ele está pagando isso para ele abrir a empresa. É um serviço, é que nem uma sessão, entendeu? Vai pagar para tu abrir a empresa. Então, é em torno de R$1.500, eu acredito. Mas é isso aí. Contabilidade. E salário mínimo. É isso aí? Uma briga normalzinha. Igual a média. Primeiro salário mínimo. Aí vocês vão pagar de contabilidade. Então, para alguém, a primeira coisa que eu falei para o meu contador é: tá, como é que eu faço para pagar menos imposto? Não tem como, Nick, porque o primeiro sócio é o governo. Tudo que tu ganha, conta aí 10% do governo, não é teu. Tá? Então é isso, tem que aceitar. Eu tentei fugir, mas não tem o que fazer. Mas tem que aceitar, é isso, entrega pra Deus e vai. Finge que não é teu Deus início. Então é isso, imposto vai pagar mais ou menos R$450 por mês, colocando aí o valor de nota, que eu já vou explicar pra vocês. O Prolabore também, se você for dar, sei lá, um salário mínimo, vai dar em média R$150. Marketing, vocês vão pagar o anúncio do Google ali, a plataforma, R$400, e a Marina vocês vão pagar 600, 700. Graça, de graça. Nem pra mim é de graça, tem que atender ela, sabia? É permuta? Tudo é permuta na vida. Reposição de material. Tem que comprar creme, tem que comprar lençol, tem que comprar... Todo dia tem uma coisa pra comprar. Eu chego no consultório já procurando o Diego, que é meu colega lá. O que eu preciso comprar mesmo? Então, ele sempre sabe, ele é mais organizado que eu. Então é isso. E contas fixas, né? Aluguel, luz, água, condomínio, internet. É só conta. Conta o tempo inteiro. Eu chego a sonhar com as contas. Às vezes eu acordo, paguei das coisas. Coisas que eu só aprendi na prática. Emitir recibo na pessoa física. Eu acho que tá certo essa sociedade? É mais ou menos isso? A nota fiscal não é 15, né? Que tá no anexo 3. Ah tá, é menos, mas é um monte. Mas é melhor do que os 27,5. É 27,5 na folha, né? Não, os 27,5 o PF faz sobre qualquer recibo. Ah tá, tá, é isso. E na nota, a gente vai na nota, a gente vai estar numa ficha lá, tem um anexo específico. Uns e-mails sobre o total de notas emitidas. Tá, é isso então. Esse 6% é tipo quando dá treinamento, capacitações. Mas eu pago 6%. Eu acho. É, que tem um Tá gravado esquema. aí. Mas eu não faço nada. Hoje eu tenho computador. Tem algumas formas de coisa. Sim. Entendi. Não tá errado, tá? Fala mais alto mesmo. Não tá errado. Então, isso é uma coisa também, tipo, recebi na conta do PJ, tem que declarar. Recebi no cartão do Infinity Pay, tem que declarar. Recebi no PagSeguro. Recebi no dinheiro, toma material. Tá. Toma material que é isso aí. Não vou falar mais nada. Mas é isso. Tem parceria, permuta, utilização de espaço, o que vocês fizerem. Contrato. Regime PJ, CLT, dá uma confusão se vocês fazerem uma coisa errada. Não queiram se incomodar com isso. Eu não me incomodei, mas hoje eu tenho já meu advogado, meu contador, tenho pessoas para me avisar. No início, se eu tivesse feito, talvez eu não tivesse, talvez eu tivesse me ferrado. Então, tenham tudo muito bem registrado, assinado no Gov. Se tiver que autenticar no cartório, vai autentica no cartório, faz o que tiver que fazer, mas se assegurem de tudo. Porque a gente não conhece ninguém. Pode achar que todo mundo é amigo, mas na hora da prática, trabalhar, como é que é? Amigos, negócio da parte, tem que ter isso bem direcionado. Tá? Acho que tem um seguro de responsabilidade civil, se não me engano, que estabelece um valor, caso a justiça
consegue esse respaldo e aciona esse. Como se fornece o carro, ele aciona esse seguro de Ah, legal. Hoje eu tenho, por exemplo, eu trabalho com um regime tipo de coworking. É uma parceria, assim, o menino que trabalha comigo, se ele dá os pacientes dele, ele recebe uma porcentagem, se eu marco para ele, ele recebe outra porcentagem, assim se acerta. Para que fique bom dos dois lados, tá? Eu acho que essa é a melhor forma que a gente encontrou de trabalhar junto, sem que fique ruim para ninguém e que não tenha nenhum risco. E óbvio, contrato. Mesmo nesses casos, nesses moldes, contrato. Paciente novo sem certificação, 40% antecipado. Não tem como tu marcar alguém que não te conhece e não cobrar antes. Ele não vai aparecer. Ele não tem vínculo nenhum contigo, ele não tem vergonha de te ignorar, ele vai cagar pra ti. E tu vai ficar lá sentado no teu horário perdido, comendo dinheiro no bolso e te estressando à toa. Pô, vai acordar cedo pro cara estar dormindo e tu não vai receber nada, vai estar te incomodar, vai gastar. Toda vez que tu liga a tua luz do consultório, tu tá gastando. Tu ligou a luz e vai continuar pra esperar ele, já gastou. Então tem que colocar isso no papel também. Por mais que a gente pense que, é pouco, é gasto. Na soma, então, registrar as evoluções do prontuário desde a primeira consulta. Isso é uma coisa que pra mim foi muito difícil, porque é muito fácil tu estar numa clínica e tu parar pra registrar, mas quando tu tem que resolver um monte de coisa, a última coisa que tu vai lembrar do prontuário. Tu vai estar fazendo 300 coisas no final do dia, meu Deus, não tem ninguém, não fiz evolução nenhuma essa semana. O que eu fiz no fulano hoje? Então, hoje, tá? Como é que eu trabalho lá na clínica? Eu tenho um quadro na parede, que eu tento manter os exercícios dos pacientes ali. Tipo, não vou conseguir evoluir hoje, beleza, mas tá anotado, amanhã eu sei o que eu fiz. E aí eu passo pro prontuário. Eu tenho a plataforma Velhos, que trabalha toda a minha parte financeira, e de agendamentos, e de evoluções. Avaliações, tudo na plataforma. Vocês vão ver que é uma assinatura mensal de R$40, mas salva a vida de vocês. Se o paciente resolve depois, vamos falar que deu algum erro no tratamento, que não foi tua culpa, não foi tu que fez, tu tá ali com respaldo e tá seguro em relação a isso. Isso é uma coisa importante, que tudo que acontece na clínica é por difíceis, de bom e de ruim. Mesmo que, por exemplo, sei lá, a Marina tá sempre na clínica comigo. A Marina falou uma besteira. Não vai ser a Marina falou uma besteira, vai ser, fui lá na conversa de terapia e a menina que trabalha lá tava falando um monte mesmo. Quem é o nome da... Não vou falando da Marina, tô falando de mim. É o meu nome que tá na camiseta. É a minha marca. Então, tem que ter muito cuidado com tudo que é falado, tudo que é pensado. Filtrar muitas coisas. E isso é uma coisa muito difícil. A gente é novo, é muito novo, todo mundo aí. Então, a gente acaba falando besteira, acaba criando uma relação muito próxima com os pacientes. Que às vezes a gente tem que dar um passo atrás e se colocar enxergando toda a cena. Isso é legal? Isso não é legal? Como é que eu vou lidar com essa situação agora? O que eu vou falar aqui? Tá, não sei o que eu vou falar. O que é? Às vezes o paciente fala comigo, eu fico mudo, eu acho, por meia hora. Não falo nada. Porque eu sei que se eu falar vai ser interpretado errado, eu vou falar alguma besteira, então é melhor guardar e amanhã eu falo. Entendeu? Eu chego em casa, falo com meu psicólogo, falo com a Marina, falo com minha mãe. E aí eu vejo o que vai ser feito a partir daí. Por último, né? Caixa confortável para emergências, mínimo 6 meses de contas fixas guardadas. 6 meses de aluguel, 6 meses de luz, água, aquelas compras todas que eu fiz para vocês. Deu um problema, por exemplo, pandemia. Primeira coisa que fecharam, consultórios. E aí? Não tem como atender, mamãe. Até tem, mas não é ideal. Já atendi alguns pacientes online e não é a mesma coisa. A gente precisa ter como se cuidar também. A gente precisa ter uma reserva, uma coisa pra ficar tranquilo. Também foi um dos motivos de demorar tanto tempo pra tirar férias. Eu precisava ter uma reserva. Daí quando eu tinha reserva eu resolvi comprar um apartamento. E aí atrasou mais minhas férias e segue atrasando, daí eu só consegui tirar férias esse ano. Mas tem muita coisa para ser feita antes dos dias de glória, que eu acho que não chegaram ainda. Mesmo com toda essa burocracia, todas essas coisas envolvidas, a gente não pode esquecer do mais importante, que a gente precisa da cama. Sim, hoje eu não sou empresária, né? Empresária é quando começa a ganhar dinheiro, eu sou empreendedora, quem tá ali ainda.
sou empreendedora, mas acima de tudo isso, sou fisioterapeuta. Então a gente não pode esquecer de todos os valores que a gente traz pra gente na faculdade. Sim, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer o retorno financeiro. Mas pra que a gente faz fisioterapia hoje? Aquela coisa bonita que a gente posta no Instagram? Se perde? É restabelecer a função, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é cuidar dos outros. É pra isso que a gente faz fisioterapia. O dinheiro, o retorno financeiro, essa questão toda de empresários, as coisas que a gente vê, de coach aí, não é bem assim que funciona na nossa área. A gente precisa trazer esse bem-estar. Eu até falei com a Mari que eu tinha comentado com vocês quem que eu pensava assim, que me trazia muito isso era a professora Thaís. Até no meu primeiro semestre ela falava ali, olha, antes de bater na porta lembra que tá tratando o amor da vida de alguém. Não é tu. Não vou falar que eu vou chorar. Mas... Peraí. É muito legal olhar pra trás e ver tudo isso que eu já percorri em 2 anos. E eu fiz isso sozinha. Hoje eu sei que eu fiz isso sozinha. Antes eu tentava botar, não, porque fulaninho me ajudou. Não, isso daí fez... Não, eu comecei lá com 4 anos que me ajudou, treinei no até os 19 anos, fui atleta profissional, passei por um monte de coisa. Parei de treinar, de competir. Fui já trabalhar minha marca, pensar o que eu quero fazer. Eu criei meu Instagram antes de me formar. Eu postava conteúdo de estudo. Eu, ia até o raio do quarto atender qualquer pessoa. Então, sim, hoje é um mérito meu. Hoje eu consigo reconhecer isso. E é muito difícil a gente chegar no ponto de conseguir se reconhecer. De não, isso aconteceu por culpa minha. Que bom que deu tudo certo. Pode ter dado tudo errado. Como vocês viram, eu não fiz nada planejado. Aconteceu. Hoje eu consigo recapitular e mostrar pra vocês como foi feito. Mas lá atrás eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui contra tudo e todos. Tudo que me diziam, eu fui contra. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí que eu falo. Eu acho que é isso, basicamente. Não perder a essência, seguir estudando, se aperfeiçoar. Já tenho uma clínica, já tenho uma pós-graduação, estou treinando 50 pessoas toda semana e me matriculei numa pós na PUC. Completamente louca. Mas a gente tem que fazer. Tem que pegar a casa desafiador, não é porque eu já estou com medo da cheia que vai chegar um paciente e esse cara é muito difícil, não quero. Vou passar para outra pessoa. Não, a gente tem que continuar se desafiando, continuar indo atrás, buscar artigo científico e atrás de literatura. Não dá para parar no tempo. Nessa profissão acontece muita gente parar no tempo. Me formei faz 10 anos, eu vou fazer o que agora? Vou seguir fazendo as mesmas coisas que eu fazia 10 anos atrás? Está errado. Ainda mais com esse monte de tecnologia que está vindo. Se a gente não acompanhar elas, não vai ter como. É muita coisa nova surgindo, a gente tem que estar sempre ligado no que está surgindo. Ainda mais na área do esporte. Ainda mais na área do esporte. Hoje em dia nem gelo eles fazem mais com pedrinha de gelo. Não tem como, a gente não pode ficar para trás. E é isso, não perder a essência profissional e de tudo isso que a gente aprende, eu acho que é o que eu mais quero dizer para vocês hoje, porque eu vejo muita gente perdendo isso, e se a gente perde isso, a gente se perde. E as coisas começam a desandar e eu não quero que aconteça com vocês nada desse tipo. Algumas avaliações, meu marketing trabalhou, né? Então, é muito bom chegar em casa, pegar meu celular e, me avaliaram no Google. Eu peço aí para minhas amigas me avaliarem, me zoeira, mas esses pacientes eu nunca pedi para eles me avaliarem. Inclusive hoje eu recebo muito paciente de, pesquisei no Google e chamei por causa das avaliações. O pessoal lê as avaliações e vem atrás de mim. Então, é muito legal assim esse reconhecimento. E eu acho que isso vem do querer fazer a diferença, não só pensar no financeiro. Posso passar? E é isso. O QR Code no meu Instagram, quem quiser seguir. Mínimo, mas enfim. Mas como é que tu estipulou, que tu vai cobrar mais que teu colega? Eu nunca estipulei o que eu ia cobrar em relação ao que meus colegas cobram. Eu acho que o meu preço eu colocava, óbvio, eu tinha uma noção, porque eu já tinha estudado prédio, sabia que se cobrava, mas meu preço era muito voltado com o que eu podia entregar na pessoa. Então, eu iniciei atendendo cobrando R$120 a sessão. Hoje a minha sessão avulsa R$200. Mas óbvio que tem vários pacotes dentro da clínica. Pacote de 8 sessões, de 4 sessões, vai baixando o preço, porque o paciente precisa ter acesso, né? Não adianta tocar um valor lá em cima. E outra coisa interessante, por exemplo,
é que eu tinha uma clínica na Zenha, a da enchente. Eu me mudei para 2 ruas para dentro, na Rita da Getúlio. Minha sessão subiu e ninguém questionou. O público é outro. Tudo vai estar relacionado com onde tu está localizado. Hoje eu estou bem no coraçãozinho do Menino Deus. Então o poder aquisitivo é muito mais alto do que o poder aquisitivo da Zenha. E isso faz subir o valor da tua hora. Às vezes não é nem a tua especialização, não sei o quê, é onde tu está localizado. A região, por exemplo. O pessoal que atende, sei lá, na Zona Sul, a sessão acaba sendo mais barata que ali no Moinhos. São motivos óbvios. Tá. Mas é basicamente assim que tu vai... Exato. Pode chamar alguém, isso aqui tá falando. Eu conversava muito com os meus colegas na faculdade, assim, tá? Mas também são realidades muito diferentes. Tenho 2 amigas que têm uma clínica de pilates, cada uma tem uma. Uma tem em Porto Alegre, outra tem em Alvorada. É completamente diferente. E aí eu tenho uma clínica de fisioterapia esportiva. É mais diferente ainda. Então, não tem como tu te basear nos outros. Não, claro, mas esse vídeo até o objetivo está. A partir daí. É isso. Eu comecei com esse valor mais baixo das regras, né? Porque era primeiro que eu me deslocava, não tinha que atender, depois eu tinha quase que tinha que pagar conta. Então, tudo isso foi influenciando. Mais alguma dúvida? Fala, cara. Ô, Nicole, Fala, tipo assim, além de, lógico, toda a questão da palestra, o que tu acha que, tipo, tu poderia dar de dica, principalmente pra que tu acha que pode ser extremamente complementar durante a graduação? Além de, claro, todas as questões de técnica, enfim. Tem alguma coisa específica que tu acha que pode trazer como complementação para se tornar um profissional bom, assim, enfim? Pensando em se tornar um profissional bom ou se tornar uma pessoa empreendedora? Pode ser os dois, vai nos dois respostas. Agora que tu deu os dois caminhos. Se tornar um profissional bom, basicamente, tu tem confiança no que tu está fazendo. Tu, por exemplo, eu vejo muita gente senta na faculdade e chega pra você e fala, eu acho que pode ser isso. A pessoa tá te pagando. Vai dizer que tu acha. Ela pesquisa do Google, ela também acha. Tu tem que saber o que tu tá fazendo. Tem que ter certeza. Tu é pago pra resolver as coisas, não pra achar que tu tá fazendo a coisa certa. Se tu não tem dúvida, tu encaminha. Se tu tem dúvida, tu encaminha. Por exemplo, chegou um paciente esses tempos de... como é que é? Torei. O paciente vai dar na porta da clínica. Eu queria só de torei que me atende. Não. Ele, mas eu quero fazer contigo, você tem as avaliações do Google. Tá, olha só. Deixa eu te avaliar, vamos conversar. Você vai olhar, olha só. Não tem como. Não tem como não por causa da síndrome. Porque eu não tenho capacidade de te atender. Eu não tenho como te ajudar. E tu vai pagar pra outra pessoa a mesma coisa ou menos pra resolver a tua vida. Eu não vou resolver a tua vida. Então a gente tem que ser muito sincero. Isso se encaixa em ser um bom profissional. Não querer abraçar o mundo. Se a gente abraça o mundo, a gente não abraça ninguém. E para ser um bom empreendedor, você tem que saber vender. Tem que saber calcular rápido, saber entrar na pessoa. E o saber vender na fisioterapia não é difícil, é saber resolver os problemas das pessoas. Tipo, eu não vendo pacote pelo WhatsApp. Eu sempre falo, olha, 40% desse vai ser sua avulsa. Se tu quiser depois fazer um pacote, daí já sabe o valor. Porque eu quero que ele veja que eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero que ele confie no meu trabalho, que ele saia da sessão sem dor. Eu saí sem dor, tu viu? Tu presenciou isso, né? Tu viu como é que foi? 40% antecipado, vem aqui, eu te atendo. O cara saiu de lá, tava 3 anos com dor. O que ele falou no final? Se eu soubesse que era tão fácil assim, eu tinha vindo antes. Então, hoje aquele paciente está de alta. Sem dor. Sim. Mais alguém? Como que era a tua rotina nos primeiros 2 anos nessa função toda? No meu primeiro ano de faculdade, eu entrei em educação física, tá? Vou contar da educação física porque depois eu reaproveitei todas as cadeiras e fui pro livro física. Então, é bem complicado, nem consigo. Parece até um apagão aqui na minha vida. Mas eu vinha pra faculdade às 8 da manhã, 7h30, aí eu tinha aula até às 11h30, meio-dia eu tava na Sojipa. Aí eu treinava do meio-dia às 2h, tomava um whey, comia uma banana, um carboidrato de gel. E eu treino físico às 4h, porque o treino físico era de manhã, como eu não conseguia fazer ele de manhã, eu fazia de tarde. Eu não podia perder o treino. Treinava das 4 para 6, mais ou menos. Aí depois descansava 1 hora e o tatame das 7 às 10. Todos os dias. Tá bom pra vocês? E depois disso eu comecei a diminuir os treinos, porque eu comecei a voltar para a iniciação científica.
Mas aí teve aquele momento de, meu Deus, como assim eu não sou mais atleta? Não sei fazer mais nada. Faço isso desde meus 4 anos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Vou matar rato. Tipo, não fazia iniciação científica com nada. Eu parei de treinar 4 turnos por dia, 4 sessões de treino por dia para fazer iniciação científica. Então eu saía da aula meio-dia, iniciava a iniciação científica 1h30, ficava até 5h30, depois eu treinava na musculação, 3 horas de musculação, para gastar energia. Porque eu não conseguia ficar sem fazer nada. Ficava agoniada, me sentia culpada de eu estar treinando. Até que foi virando a chave e hoje não treino. Hoje eu tô desapegada disso. Não, hoje eu tento manter alguma o mínimo saudável. E é isso. Mas aí depois, por exemplo, fazer estágio de manhã, estágio extra de tarde e a pessoa de noite. E acompanhava o treino inteiro. Então, eu acho que durante meus 5 anos de faculdade, eu nunca cheguei em casa antes das 10h30 da noite. Eu saía às 7h30 e voltava às 10h30 todos os dias. Estava focando de um lado pro outro. Inclusive na pandemia. E além do marketing do montador, tem mais algum profissional de outra área que trabalha? Eu tenho um advogado. É importante vocês terem um advogado. Eu trabalho também em conjunto com uma personal, a Michelle, super indico. A Michelle hoje nas reabilitações, quando o paciente chega numa fase de transição ou de um LCA, cara, tu pode já começar a ir pra academia, eu passo pra Michelle. Ela faz essa parte de reabilitação comigo, forma de consultoria, personal, de alguma desse modelo, né? E nutricionista também, eu tenho algumas indicações que eu passo para trabalhar em conjunto, porque é importante o conjunto multidisciplinar. Não tem como fazer nada sozinho. Você não vai reabilitar um ligamento cruzado sem preparador físico. Não bem feito. Você pode até reabilitar. Mais alguma coisa? Fala, cara. Eu gosto de ouvir tua voz. Saudade de ti. Também tô com saudade. Fala comigo, então. Eu vou falar que tô com saudade. Luan, tu vive me chamando no WhatsApp com pergunta? Ah, não para, né? Nada mais? Se é isso, vamos bater foto. Não, Então. vou falar. Ah, tá Vou falar lá. minha experiência como paciente. Tinha um jogo de futebol pra jogar no outro dia, mandei mensagem pra mim, olha, eu não consigo descer as escadas. E eu tenho que jogar no outro dia. Fui lá, ela me atendeu. Gente, sério, eu acordei no outro dia, porque não pode parecer bruxaria. E tratou muito rápido. Do dia, sério, batia. Do final do dia, ali da manhã, da tarde, pro outro dia de manhã, ela me zerou. Então, Olha assim, no Google lá. elogio. Bota lá no Google. Vou botar. Aqui não serve. Só que dá pra entrar contra a conta, pra daí você pode usar as da Tá. amiga daí. Tá, boa. Vou entrar contra o nome. Obrigada. Vou pertinho. Essa estimativa que tu faz ali de montar essa reserva de emergência, tu faz, por exemplo, um valor que sobra no final do mês de reinvestir na clínica, ou equipamentos, ou um plano para isso, ou é meio que demanda, assim, né? Quando vai surgindo a demanda, tu vai... Eu te confesso que antes de eu conhecer a Marina, eu não fazia cálculo nenhum. Eu vivia no débito, o que sobrava eu dava na caixa. Depois a Marina resolveu organizar minha vida. Ela planilhou tudo, aí hoje eu tenho controle de tudo que entra e tudo que sai. E eu tenho gastos que eu sei que eu vou ter. Tipo, gastos altos não são assim, sabe? Tipo, um equipamento novo. Eu coloco, tá, em julho eu quero fazer uma coisa. Então eu vou tudo que fora, eu vou colocando para a caixa. Tá, em julho então o meu assessor, tá, vou te dar, libera. Libera. Mas não tem um valor separado, gente. Mas já pensando como vai ser feito. A meta é isso, né? Esse foi o maior dificuldade. Eu não sabia o que era meu e o que era meu. Eu
que eu entendi, eu que recebi, é tudo meu. Quem é que quer pegar mais dinheiro é meu? Eu que entendi é meu. Mas depois eu consegui entender que, não, isso é uma coisa que eu ainda quero fazer, que eu ainda não tenho, é me pagar um salário. Eu tenho que ter meu salário mensal e viver com assim. Não, tipo, eu pago todas as contas e o que sobra, eu pago todas as coisas da pessoa física e da jurídica, o que sobra eu vou na caixa. Não é uma coisa. Eu sei mais ou menos o que eu tenho de conta por mês, eu sei que vai dar de conta por mês. Mas ainda assim não é uma decisão. Sim. Eu preciso ela guarda o dinheiro agora, vamos fazer um anúncio. 23. Não, mas é uma coisa que eu tenho que começar a fazer. Que já está mais organizado do que o marketing no Vegas. Eu consigo entender. No Vegas eu boto só as contas da clínica, do que entra e do que sai da clínica. Eu não sei o restante, não sei. O quê? Mas é assim, o Vegas. Financeiro, agenda, anamnese, avaliações, comissões, tudo. Eles mandam mensagem automática para o paciente. Eu achei legal o exercícios, tem uma página de exercícios, tu monta a planilha do paciente, ele consegue dar progressivo. E tu consegue ver a evolução do exercício, a intensidade de cada um, dor de cada exercício. Nossa, a Marika tem até um videozinho, né? Todos os exercícios, e aí, por exemplo, numa clínica tu pode abrir um badge de empresa. E aí tu coloca o teu perfil como o administrador e teus funcionários. Aí tu tem como ter acesso a todas as evoluções e o financeiro de todo mundo, mas eles não têm tudo. Eu não tenho isso ainda, eu tenho o meu badge, o perfil dele, até porque ele trabalha com músculo, mais alguma coisa? E agora com a clínica tu consegue organizar para ter um tempo de pessoal? Precisa. É difícil, tá? Eu tenho um problema porque o certo seria eu ter um horário de funcionamento. Como toda empresa tem, abre às 9 e fecha às 18. Eu não sei dizer não para as pessoas. Se tu me chamar agora e falar, olha só, tem como entender agora, tô com dor. Não, isso aí eu vou ter limite. Sábado e domingo não abro. Pode estar caindo canivete na cabeça do lado. Mas foi também um limite que eu precisei colocar. Durante a semana não tem muitos limites. Eu atendo até às 9 da noite às vezes. O único limite que eu coloquei, que eu consegui estipular, é que eu não trabalho às 9. Eu não sou dona da minha empresa para acordar cedo. Eu não consigo trabalhar às 9, eu não funciono, eu fico irritada, eu não sou uma boa para das 8 da manhã. Foi uma coisa que eu aprendi atendendo. Pô, 8 da manhã eu sou um saco, eu não quero falar com ninguém, eu quero 9 horas eu estou funcionando mentalmente. Mas eu tenho dificuldade de botar limite, tipo, pô, esse aqui é o meu horário de treinar, esse aqui é o meu horário da terapia. Hoje eu sei apresentar com meus amigos. Tenho essa dificuldade ainda. Mas é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu sei que digo. Mas óbvio, hoje sou eu fazendo tudo. Então, tipo, pô, sobrou um horário. Não sobrou um horário, tem coisa pra fazer, tipo. Eu terminei esses slides às 1h30 da manhã de ontem. Foi o horário que deu. Então, é corrido, assim. Mas ainda vai chegar no momento que eu consigo. Eu já consigo viajar hoje, por exemplo. Eu consigo chegar numa sexta-feira e falar, semana que vem eu vou fazer sexta. Tudo bem, eu vou encaixar 50 agendamentos segunda-feira. Trabalhar, sei lá, quantas horas por dia. Mas na sexta eu vou viajar com ele. Eu vou. Até porque se eu fico lá para Porto Alegre e falo que eu vou trabalhar para trabalhar igual. Então, tu consegue botar limites, porque quem passa o horário é tu. Só que ao mesmo tempo tu não pode ficar pensando, pô, tô fechado que eu tô recebendo R$1 e tô gastando. Tu fica o tempo inteiro assim, eu já vim hoje de novo. Até, não, vai tornar. É bem complicado botar limite no seu trabalho. É isso? Tem mais? Vamos bater a foto então. Não, me dá um palmão.
Sim, eu acho pra cá.